A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, sou evangelista de criança, atuo há mais de 20 anos na evangelização e discipulado de crianças, e esse é o nosso curso sobre inclusão no Ministério Infantil. Nós vamos falar um pouquinho nessa aula sobre como trabalhar com crianças epiléticas. Isso é muito importante dentro do Ministério Infantil para conseguirmos ajudar essas crianças. Muitas vezes um ataque epilético é confundido com uma possessão demoníaca e as pessoas não tratam de uma maneira correta. Então, na aula de hoje, nós queremos conversar com você sobre o que é epilepsia, sobre as causas da epilepsia e como podemos identificar como acontece o ataque epilético, para a gente já estar preparado. Então, tudo isso é importante para nós. Lembrando sempre, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. No final, deixa o teu comentário se gostou ou não gostou dessa aula. Recomende esse curso para outras pessoas, porque nós queremos ajudar outras pessoas através de compartilhar conhecimento. Quem nunca viveu um ataque epilético não sabe como é, mas quem já viveu já sofreu essa sensação de impotência diante da situação. Muitas vezes por não saber o que fazer, outras vezes por não entender como é que funciona, o que pode fazer ou não. E quando você vive essa situação, a gente fica meio perplexo, sem ação. Então é muito importante nesse curso nós compreendermos realmente o que é a epilepsia e como ajudar essas crianças que podem sofrer um ataque epilético dentro de uma sala de aula. Então eu já falei que dentro da igreja muitas vezes ataque epilético é confundido com possessão demoníaca e nós precisamos entender que isso é uma condição de saúde, muitas vezes não é algo espiritual, mas uma condição de saúde. Então tudo isso é importante para nós. Então nós vamos começar falando nessa primeira aula sobre o que é a epilepsia. Pastor Rogério, o que é epilepsia? Então vamos compreender um pouquinho o que é. Epilepsia é a condição neurológica crônica. Então é uma condição neurológica crônica. Então muitas pessoas vão ter ataque epilético durante toda a vida, que afeta o cérebro, causando convulsões recorrentes. Então, essa condição neurológica, por algum motivo, ela tem um distúrbio cerebral e isso vai causar convulsões recorrentes. A pessoa vai ter crises de convulsões. Pastor Rogério, o que é uma convulsão? Convulsão é uma contração muscular involuntária. Então, é uma contração muscular involuntária e repetitiva. Então, a pessoa que tem um ataque epilético, normalmente ela cai, ela sofre como um desmaio e ela começa a ter convulsão, ela começa a tremer repetidamente, muitas vezes espumando a boca. Então você vai ver essas condições nessa pessoa e involuntário, então a pessoa não consegue controlar essas contrações musculares. Então isso é comum no ataque epilético. Por que isso acontece? É uma causa de atividade cerebral anormal e excessiva. Então, por uma condição cerebral, ela passa por esse momento de convulsões com contração muscular involuntária. Então, você vai ver essa situação. Então, isso é chamado de ataque epilético. Então, o ataque epilético ele é uma convulsão involuntária, então contrações musculares involuntárias que a pessoa passa por essas crises. Então, nós precisamos entender que epilepsia não é algo espiritual, não é uma possessão demoníaca, a pessoa tem uma condição cerebral anormal que vai provocar esses ataques. Então, se você dentro da sala de aula ver uma criança com uma situação convulsiva, nós devemos primeiro manter a calma e trabalhar para ajudar a criança a passar essa crise. A crise de epilepsia, ela passa, então ela vem por um momento e daí ela passa. E nesse momento que a criança está tendo esse ataque epilético, o adolescente está tendo esse ataque epilético, nós vamos aprender os cuidados necessários. Então, lembrando que é epilepsia, não é uma possessão demoníaca, não é um ataque demoníaco, mas é uma condição neurológica crônica
que afeta o cérebro, causando convulsões recorrentes. Então, isso é epilepsia. Pastor Rogério, por que acontece isso? Quais são as causas da epilepsia? Por que isso acontece? Algumas causas de epilepsia são predisposição genética. Então, muitas crianças, muitos adolescentes vão ter epilepsia porque vem de família, é herdado da família, então uma predisposição genética. Então, a família tem, às vezes um tio, um pai tem, e a criança vai ter também. Então, ela é causada por uma predisposição genética. Outra coisa, pode ser uma malformação do cérebro. Então, alguma coisa aconteceu que houve uma má formação cerebral e essa má formação cerebral vai causar os ataques epiléticos. Então, pode ser uma má formação do cérebro. Outra coisa, pode ser também um distúrbio metabólico. Então, o nosso corpo ele produz algumas enzimas para que o corpo funcione perfeitamente. E por alguma causa genética, essa criança tem um distúrbio metabólico, então falta algumas enzimas no corpo e essa falta dessas enzimas pode causar as convulsões do ataque epilético. Então nós precisamos entender que essas coisas podem causar ataque epilético. Outra coisa, pode ser uma lesão cerebral. Então, de repente, a criança caiu, bateu a cabeça, houve uma lesão na cabeça e essa lesão cerebral também pode provocar epilepsia, os ataques epiléticos. Essa lesão cerebral também pode ser causada por alguma doença, principalmente a meningite. Então, a criança teve meningite, se recuperou, mas ficou uma sequela da doença que pode causar os ataques epiléticos. Então, nós precisamos entender que são várias as causas do ataque epilético, que nós devemos tomar cuidado, lembrando novamente de não confundir com ataque de possessão demoníaca. Isso é uma condição de saúde, então trabalhar essa condição de saúde. Pastor, uma pessoa que tem epilepsia, ela sabe que ela vai ter o ataque epilético, ou eu que estou trabalhando com essa criança, que eu sei que ela tem um quadro de epilepsia, consigo prevenir um ataque epilético? É muito importante isso, a gente saber prevenir. Por quê, pastor? Porque muitas vezes no ataque epilético a criança cai, perde a consciência, e pode estar em um lugar de risco, pode estar em um lugar que oferece, de repente, atravessando uma rua, de repente, na beira de uma piscina. Então, nós conseguimos identificar sinais que vão dizer, olha, vai ter um ataque epilético, esteja atento. Sim, existem alguns sinais que, para nós que convivemos com a criança, ou com a criança mesmo, que ela pode identificar e dizer, olha, eu não estou bem, eu estou sentindo que eu vou ter um ataque epilético, então se prepara. Existem alguns sinais que dá para saber isso? Sim. Primeiro sinal importante, movimentação involuntária. De repente a criança começa a mover a mão, a perna, você vai perceber que ela vai começar com movimentos involuntários. Então isso é um sinal que ela pode estar iniciando um ataque epilético. Outro sinal, perca da consciência. De repente a pessoa sofre um desmaio, ela caiu, desmaiou e de repente você vai ver as contrações que vêm e ela está sofrendo um ataque epilético. Então devemos estar atento a isso. Outra coisa, olhar fixo. É como se a pessoa ou se a criança desligasse mesmo. De repente ela para de falar, para de conversar e você vê que o olhar dela está fixo num lugar, é como se desligasse. Então isso é sinal, opa, vai haver um ataque epilético, preciso me preparar, preciso tomar cuidado se no lugar não vai oferecer risco. Então preciso estar atento a isso. Outra coisa, a alteração sensorial. Então, muitas crianças que vão ter um ataque epilético, elas sofrem uma alteração sensorial. Outra coisa, alteração emocional. Então, de repente, ela vai ter uma alteração de emoção. Um dos gatilhos, muitas vezes, para a epilepsia é o emocional. Então, uma decepção, uma tristeza, um sentimento muito forte pode desencadear um ataque epilético. Então, devo estar atento a isso. E outra coisa, desorientação. Então você vai estar conversando e de repente a criança ou adolescente vai começar a falar coisas sem nexo.
ou você vai ver que ele vai ficar meio perdido, sem saber aonde está, com quem está. Então, essa orientação também são sinais de um ataque epilético. Então, é muito importante para você, educador, para você, irmão, irmã de Ministério Infantil, conhecer esses sinais. Para quê? Para que você possa ajudar essa criança no momento que ela sofrer um ataque epilético. Então, isso é muito importante. Então, na aula de hoje, nós aprendemos que a epilepsia é uma condição neurológica crônica que pode causar convulsões recorrentes na criança, que ela pode ter causa genética, pode ser sequela de um acidente, ela pode ser uma má formação cerebral, então tudo isso está relacionado, e que antes de um ataque epilético existe alguns sinais que eu consigo identificar, como perca de desorientação, como olhar fixo, como contração involuntária, a criança vai sofrer isso, como alteração emocional ou sensorial. Então, tudo isso são sinais de alerta para que eu possa ajudar essa criança, esse adolescente, no momento de uma crise epilética. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 1998-235-2607. Se você está assistindo essa aula e ainda não se inscreveu no nosso curso de inclusão no Ministério Infantil, entre em contato conosco, WhatsApp 1998-235-2607. Centro de Treinamento Barak, abençoando vidas através do conhecimento. Lembrando que essa é a primeira parte, nós vamos ter ainda mais 2 partes dessa aula que vai te ajudar muito no Ministério Infantil. Fique na paz do Senhor. Amém.